Fala aí, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o planeta. Satisfação gigante falar com os queridos amigos são paulinos sobre o nosso grandioso São Paulo Futebol Clube, né? Que vive tempos tão complicados, tempos tão difíceis. Pois bem, na última rodada do Campeonato Brasileiro, nesse último domingo, o São Paulo acabou entrando em campo e acabou não jogando. Tem coisas que só estão acontecendo com o São Paulo também, né? Impressionante como o raio tem caído na casa tricolor aí com uma frequência muito grande. Aquele problema todo originado lá pelo Goiás, né? A questão dos jogadores com Covid, a questão dos exames que acabaram dando problema, né? Não ficaram prontos no tempo devido, no tempo adequado. Aquela confusão toda, né? Própria do futebol brasileiro. E, logicamente, nós tínhamos que estar inseridos nesse processo todo. Nenhuma responsabilidade aí do São Paulo, né? Não estou forçando barra, nada disso. É só que realmente a fase, né? Aquela fase quando a coisa parece que não é para dar certo, não dá mesmo, né? Impressionante, o time viaja, vai para Goiânia, se concentra, se prepara, o Diniz arruma o time, aquela coisa toda, chega lá, entra em campo e acaba não jogando. Prejuízo nenhum, de repente um prejuízo financeiro, mas que possivelmente vai ser ressarcido, eu não tenho dúvida disso, né? Claro, tem o tempo, tem a viagem, mas também não é nada demais. Daqui a pouco vão falar também que o time não, de repente não vai andar bem porque teve que viajar para Goiânia. Tá com trauma, né? Então assim, a gente tá com muito cuidado com relação a isso tudo, e a gente obviamente acaba ficando chato também, né? Porque eu não quero mais escutar absolutamente nada a respeito de desculpas, de que porventura possam atrapalhar o caminho do São Paulo. Está na hora do São Paulo, né? O São Paulo, equipe, elenco dentro de campo, é isso que eu estou dizendo, ser autossuficiente, né? Resolver os seus problemas, realmente jogar futebol, muito blá 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 ainda, muito disse que me disse de jogador, essa coisa toda, e pouca bola dentro do gramado, que é o que realmente a gente está precisando, né? Acima de tudo, o que a gente mais quer ver no elenco São Paulino. A torcida do São Paulo continua revoltadíssima com tudo que está acontecendo. Os caras querem acreditar lá dentro do São Paulo que o tempo ameniza, baixa a poeira, né? E a torcida acaba aceitando esse estado de coisas. Parece que é uma coisa que não tem solução, pelo menos nesse momento, né? Os torcedores eu acompanho, converso com muita gente, nos grupos de WhatsApp, no próprio Instagram, aqui no YouTube com vocês, pelo Facebook, né? E a insatisfação continua sendo geral, ou seja, absolutamente nada mudou daquele sentimento, né? Aquela vergonha que nós sentimos lá naquela quarta-feira, no dia 29 de julho, no jogo contra o Mirassol. E no dia seguinte, aquela coisa dos totens lá que nós já falamos no jogo do outro time. Pois bem, o São Paulo pega o Fortaleza na quinta-feira, no Morumbi, né? Interessante como o mito não consegue reencontrar a torcida do São Paulo, de alguma forma, no Morumbi, eu estou dizendo. Né? Teve aquele jogo no Pacaembu, teve o jogo lá em Fortaleza, depois o São Paulo jogou no Pacaembu, né? Que fizeram prestaram aquela homenagem para o mito, e ele acabou não indo ao Morumbi, não vai, né? Ou melhor, ele vai no Morumbi, mas não vai ter torcida, né? A torcida que poderia, tenho certeza que iria em grande número numa partida como essa, até para poder rever o nosso querido Rogério Ceni, e a situação ia ficar complicada. Porque o que ia ter de gente pedindo para o Rogério Ceni assumir o time de São Paulo, de aproveitar e ficar ali no Morumbi mesmo, né? Ia colocar o Fernando Diniz em maus lençóis, né? Então o São Paulo do dia 29 de julho volta a jogar agora no dia 13 de agosto, ou seja, são 15 dias treinando, descansando, relaxando, fazendo massagens, pegando uma piscininha lá quente, né? Enfim, fazendo um recreativo, um bate-bola, aquela coisa toda, né? O Resort São Paulo Futebol Clube, que tem recebido jogadores nesses últimos tempos, jogadores que parecem mais que vêm a passeio. Sim, vou continuar reclamando, eu vou continuar falando isso, por quê? Porque o vexame, o tamanho do vexame que nós produzimos aí recentemente, não é coisa para se esquecer tão cedo. A indignação continua em alta, né? Com tudo que vem acontecendo no São Paulo Futebol Clube, a gente continua extremamente chateado, extremamente triste com tudo isso. Pois bem, então os caras tiveram aí 15 dias, fizeram uma viagenzinha até Goiânia, distraíram um pouquinho a cabeça, voltaram para São Paulo, né? E agora vão se preparar para o duelo contra o Fortaleza, que já perdeu o primeiro jogo em casa, ou seja, complicadíssima a vida do Fortaleza.
Do mesmo jeito que eu havia dito no vídeo anterior que o Goiás caiu no colo do São Paulo Futebol Clube, no colo do Fernando Diniz, né? Agora eu quero acreditar que o Fortaleza também caiu no colo do Fernando Diniz. Um jogo em casa contra o Fortaleza, ele não teve desgaste nenhum com relação à partida do Goiás, porque seria muito impactante para ele um tropeção de repente contra o Goiás, né? A pressão seria gigantesca em cima dele, aquela coisa toda. Então assim, ele escapou, entre aspas, do jogo do Goiás e agora pega o Fortaleza em casa, o Fortaleza que já tem uma derrota. Acredito na vitória do São Paulo, né? O Rogério Ceni vai ter muito trabalho esse ano com relação ao Fortaleza. Não acredito que vai ser que nem o ano passado. A gente já viu no começo que a coisa vai ser um pouco mais complicada para o Rogério Ceni e ele vai ter que trabalhar demais, né? De repente para evitar né, um descenso, alguma coisa assim. Enfim, nós acabamos não jogando com o Goiás, vamos jogar agora contra o Fortaleza. O Diniz imaginou algumas mudanças ali no time, um meio de campo mais reforçado, talvez a entrada do Lisieiro ou do Luan, né? Um volante ali, um volante de ofício, um marcador, que tanto a gente reclama e que faz falta para a proteção da defesa, mais especificamente, e de repente para dar um pouco mais de liberdade para o Tietê, poder sair um pouco mais, né? Se juntar o Dani Alves nessa chegada do meio de campo no ataque do São Paulo. Enfim, é uma composição que é incrível como o São Paulo toca a bola e os jogadores parecem cada vez mais distantes de um do outro, né? Você vê aquele buraco no meio de campo, os laterais meio isolados, tentando fazer jogada sozinho, né? Então assim, e depois no final do jogo aquele bumba meu boi de ficar levantando bola para a área. Então assim, muita coisa precisa ser arrumada, muita coisa precisa ser feita para que o São Paulo possa de alguma maneira se apresentar de maneira diferente, né, do que vinha se apresentando ultimamente, principalmente com relação a esses vexames todos aí, tá certo? Então assim, a pressão continua alta sobre a diretoria, sobre a presidência, sobre o Fernando Diniz. E acontecem algumas coisas que eu tenho que citar para vocês como um exemplo, até para que a gente possa fazer aí uma análise, uma avaliação daquilo que acontece, né? Muita gente fala em tempo, né? Muita gente fala, nossa, o treinador precisa de tempo para trabalhar, o treinador precisa de tempo para não sei o que lá. E algumas coisas ficaram muito comprovadas para mim nessa última semana que passou, mais precisamente nesse final de semana. Eu assisti no domingo o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro e, rapaz do céu, eu fiquei fascinado com o desempenho tático do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Eu fiquei fascinado, porque assim, vocês gostam de futebol e de enxergar o futebol, eu também adoro fazer isso, e eu fiquei analisando a maneira como os jogadores, né, se colocam, a maneira como o time compacto, a maneira como o time desce, né, a maneira como o time se defende, como o time protege muito bem, como o time faz pressão na hora certa, como o time muda do 3-5-2 para o 4-4-2. Então assim, é incrível a habilidade e a competência que o Sampaoli tem. É incrível, gente. Sampaoli que já tinha feito milagre no Santos no ano passado, aquilo que eu sempre comento com os meus amigos, né, com o elenco que ele tinha, com o presidente que tem o Santos, com o diretor de futebol que tem o Santos, com o elenco que tinha o Santos, ele foi vice-campeão brasileiro. Pro pessoal que, isso daí é um recado pro pessoal que fala que o presidente é ruim, não adianta que o time não vai jogar bola. Né? Uma coisa é o campo, uma coisa é fora do campo. Porque tem treinador ali que tem peito, ali não tem nem diretor, não tem nada. O treinador manda ali dentro do campo. E isso fica muito claro. Quando você vê o Atlético Mineiro, eu estive o ano passado assistindo o Atlético Mineiro no Morumbi contra o São Paulo. São Paulo ganhou de 2-0. Irreconhecível o Atlético Mineiro, um time sem vontade, sem disposição, tocando bola de lado, nem aí para a partida. Você viu o Atlético Mineiro de ontem, né? Aí você fala assim, bom, como o treinador precisa de tempo, o Sampaoli deve estar trabalhando no Atlético Mineiro há 2 anos no mínimo. Não, todos sabem. O Sampaoli são 6 partidas no comando do Atlético Mineiro. 6 jogos os caras já estão jogando desse jeito. 6 jogos e os caras já estão ali todo organizado, todo arrumadinho, sabendo muito bem o que fazer, sabendo como proteger. Ah, Rony, mas eles ganharam porque saiu um gol contra do Flamengo. Beleza, não é só o resultado em si que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da maneira como o Atlético Mineiro se apresentou, né,
a rapidez com que o São Paulo vê o jogo, com que ele muda a maneira de jogar, como ele inverte o jogador, como ele muda o jogador, como mudou antes de terminar o primeiro tempo. Né? Então é um técnico de personalidade. Então isso para mim ficou muito claro, achei muito legal. E lembrando que o São Paulo não precisou de tempo para poder fazer o Atlético Mineiro jogar. Né? Então a gente precisa de realmente treinador competente, é diferente. Por falar em treinador competente, nós assistimos a final do Campeonato Paulista, Luxemburgo contra o Thiago, né? E eu vou dizer para vocês o seguinte, o Thiago tirou muito mais do time dele do que o Luxemburgo com as peças que tinha. Por que eu estou citando isso para vocês aqui no São Paulo Raiz? Aqui a gente fala do São Paulo Futebol Clube. Eu quero expandir um pouquinho essa questão do treinador de futebol para essa realidade também. Né? O Thiago é outro que chegou também, caiu de paraquedas. O Thiago, inclusive, foi campeão no Atlético do Paraná, cujo time, né? O Fernando Diniz tinha montado, mas acabou não ganhando nada. O Thiago pegou o time e fez o time campeão da Copa do Brasil, campeão sul-americano. Tá certo? Não estou perseguindo o Fernando Diniz. Eu estou dando informações e dados para a gente poder ampliar o raciocínio com relação a isso. Né? Pois bem, e aí o Thiago chegou, pegou esse time aí horrível, elenco ruim, os caras devendo grana pro elenco fraco, né? Quase ficou na parte de baixo da tabela, quase caindo, e de repente o time, quase foi campeão paulista. Quanto tempo tem o Thiago dirigindo o vice-campeão paulista? Alguns meses, né? Então, assim, não é necessariamente obrigatório que o treinador precise de tempo para fazer a coisa funcionar. O São Paulo não tem tempo. Voltando ao São Paulo, o São Paulo não tem tempo. Alguém aí tem paciência? Alguém aí está com paciência para poder vender um pouco para a gente ou alugar? Nós não temos, gente. Não temos mais paciência. A coisa é para ontem no São Paulo Futebol Clube. Então nós temos que, de alguma maneira, resolver esse tipo de problema. Não adianta essa história de tempo. O tempo não existe. Ou o treinador chega para resolver o problema, ou ele vai ficar aí pedindo tempo e vai cair logo logo. É o que vai acontecer. Né? Uma coisa ficou registrada e marcada foi isso também. O time que foi campeão tem um treinador experiente. Gente, o São Paulo, toda vez que foi campeão, ele tinha um treinador experiente dirigindo o São Paulo Futebol Clube. Treinador de marca, treinador de gabarito. Né? O São Paulo foi campeão com o Carlos Alberto Silva, que tinha sido campeão com o Guarani de Campinas. O São Paulo foi campeão com Rubens Minelli, que tinha sido bicampeão com o Internacional de Porto Alegre. São Paulo foi campeão com o Tele Santana. São Paulo foi campeão com o Pepe. São Paulo foi campeão com o Muricy Ramalho. Né? São Paulo foi campeão com o Paulo Autuori. Então, assim, toda vez que o São Paulo ganha títulos, ele tem treinadores competentes. Esse papo de que não adianta mandar treinador embora porque já vieram 20, 30, 40 e não resolveram, eu sempre digo, pega os 20, 30 e 40 que vieram que você vai ver a qualidade. Desses 20, 30, 40, você vai contar 5 que tem qualidade. Então, assim, o São Paulo não é para teste. O São Paulo é para ontem. O São Paulo não é para daqui um ano. Não é assim que funciona. Né? Então, assim, o cara precisa encontrar no elenco um formato de jogo adaptado aos jogadores que ele tem que ter personalidade de exigir o resultado e os jogadores têm que correr. Acabou, ponto final, não tem mais o que discutir. É muito blá blá blá, é muito mimimi dentro do São Paulo. E isso acaba sendo um problema extremamente desagradável, né? Então, de uma vez por todas, que o Diniz vai ficar aí, não sei quanto tempo ele vai ficar, ele possa nessa quinta-feira já começar a virar a chave dele e já começar de alguma maneira, não precisa nem mostrar um grande futebol não, porque não vai mostrar, né? Mas precisa de alguma maneira ganhar o jogo, porque ganhando o jogo ele se mantém, o time de repente, né, se motiva, porque eles estão sem motivação, coitados. Né? A torcida, você imagina a torcida do São Paulo como é que tá. E de alguma forma a gente consegue encontrar alguma coisa diferente nesse universo caótico que vive o São Paulo. E que a gente não dá trégua e que a gente não esquece. Né? O movimento Reconstrução Tricolor já continua ativo lá no Instagram, no Facebook, vai lá, procura, você vai encontrar, venha fazer parte também como torcedor. O movimento é de torcedores, para torcedores, a favor, pró-São Paulo Futebol Clube, sem vínculo nenhum com nenhum grupo político de São Paulo, nada. A gente só quer o pronto restabelecimento da ordem no São Paulo Futebol Clube. Né? A gente quer a renúncia de vários dirigentes, a gente quer a renúncia do presidente,
E a gente quer um treinador competente para dirigir esse time no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América e na Copa do Brasil. Nada de empurrar com a barriga mais 5 meses. Ah, vamos esperar 5 meses para o Leco sair. Aqui não, meu filho. Aqui a mudança começa hoje. Legal, pessoal? É isso daí. A gente vai se falando. Se puderem se inscrever no canal, a gente agradece demais os amigos. Muito obrigado aí pela parceria que vocês estão tendo com a gente. Passa lá no Instagram para conhecer o trabalho também, né? sãopaulo.raiz.rony no Instagram. E a gente vai falando, voltando com outros vídeos aí durante a semana para falar do nosso São Paulo. Avante, tu és forte, tu és grande. São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.